Hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É muito importante a gente ter coragem de falar, de se expor e de se posicionar. Tribunais têm equipes para fiscalizar e planejar projetos de acessibilidade. Nós temos rampas de acesso, tem carrinho motorizado, tem cadeira de rodas. Então tudo isso é muito, mas muito importante mesmo para nós. Filho doente e como fica no trabalho? A ausência dos pais é justificada? Depois eu precisava ficar em casa acompanhando ele, porque era uma situação de dor muito grande, então eu precisei ficar alguns dias ausentes para acompanhar ele. Acolhimento familiar para crianças em situação de risco. O objetivo é cuidar delas até que a justiça defina se voltam para os pais biológicos ou são colocadas para adoção. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Você sabia que 24% da população brasileira tem alguma deficiência? No Brasil, existe um grupo enorme de pessoas que em todo momento precisa superar obstáculos para conquistar seu espaço. No Tribunal Superior Eleitoral, além de estrutura adaptada, eles contam com o apoio de uma comissão que trata dos interesses da pessoa com deficiência. 45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência. O dado é do censo demográfico feito pelo IBGE em 2010. São limitações diversas, visuais, auditivas, motoras ou mentais. 26 milhões são mulheres. Débora é uma delas. Nasceu com deficiência auditiva, mas nem por isso se deixou abater. Ela é atleta de futsal e handebol e mostra com orgulho as medalhas de competições internacionais. A minha paixão, eu pratico vários esportes. Cresci na natação, e acabei indo para o handebol, por causa das escolas, tudo. E agora jogo futsal também. Conquistas que vão também para o lado profissional. A engenheira da computação é servidora pública do Tribunal Superior Eleitoral desde 2015 e ainda integra a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TSE. A Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TSE foi criada há 7 anos. Atualmente é formada por magistrados e também por servidores que têm como missão fiscalizar e planejar os projetos arquitetônicos de acessibilidade, além de ações pedagógicas de treinamento e de capacitação dos profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência. Nós vemos trabalhando em cima da quebra de barreiras, né, arquitetônicas, atitudinais, e a comissão vem trabalhando principalmente na adequação do mobiliário, dos equipamentos e dos serviços daquele tribunal, para que a altura de balcão de atendimento esteja de acordo com a norma brasileira, a NBR 9050, a altura dos filtros, que os locais de atendimento tenham as placas de atendimento prioritário. Carla teve uma paralisia cerebral quando ainda era bebê. Como consequência, ficou com os membros do lado direito paralisados. Ela entrou no primeiro concurso público do TSE há 23 anos. Hoje trabalha com contratos de menores aprendizes e também faz parte da Comissão de Acessibilidade. É muito importante a gente ter coragem de falar, de se expor e de se posicionar. Porque a deficiência física é uma coisa que existe, é uma situação e uma condição que a gente traz e tem previsão legal de adaptação de atividade, tem uma porção de legislações hoje em dia que já nos ajudam. Milton trabalha na gráfica do TSE há 11 anos e diz que se não pudesse contar com toda a estrutura adaptada do tribunal, a execução das tarefas ficaria prejudicada. Nós temos rampas de acesso, tem carrinho motorizado, tem cadeira de rodas. Então, tudo isso é muito, mas muito importante mesmo para nós. O presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OABDF diz que as pessoas com deficiência já conquistaram muitos direitos ao longo dos anos e que um outro ganho para muitas delas é ter o apoio de uma comissão para tratar especificamente do assunto dentro do ambiente de trabalho. Falando no âmbito da justiça no Brasil, essas comissões são, vamos dizer assim, uma das nossas grandes vitórias, né? Porque eles têm instituído uma preocupação com a acessibilidade que
se fosse levado para fora, nós andaríamos muito mais rápido. O Ministério Público Federal na Bahia recomendou que sejam adotadas medidas para regularizar o transporte escolar no estado. Entre os problemas, a má utilização do dinheiro público. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. No documento, o Ministério Público Federal aponta vários problemas na contratação e execução do serviço, além da má aplicação das verbas do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Fundeb. Entre as irregularidades estão o superfaturamento de contratos e empresas registradas em nome de laranjas. Os prefeitos dos municípios citados têm até janeiro do ano que vem para comprovar se estão adotando as providências necessárias para regularizar os contratos. Se isso não acontecer, o Ministério Público Federal vai entrar com medidas judiciais. A partir de fevereiro do próximo ano, as receitas médicas serão válidas em todo o país, não importando mais a região onde ela foi emitida. Atualmente, as farmácias só podem aceitar os formulários prescritos na mesma unidade da federação. Quem toma remédio controlado sabe bem das exigências que existem para comprar o medicamento. A receita com data atual e a assinatura do médico são indispensáveis. O problema é que o documento, até então, valia somente para a unidade da federação onde o profissional tem registro. Fátima é do Mato Grosso do Sul. Precisa de remédios para diabetes, mas como teve que vir para Brasília, não pôde continuar o tratamento. Na questão de injeções, medicamento injetável, que você tem uma sequência, se você não consegue, você tem que começar o tratamento novamente. Eu já tive esse problema 2 vezes, com questão de medicamento injetável, e ultimamente estou tendo com esse medicamento controlado. O que significa? Que eu vou ter que adiar o início do tratamento por 22 dias. Nesta farmácia em Brasília, a proibição de aceitar receitas de outros estados já gerou muita confusão. Elas reclamam porque às vezes tem que ir atrás de médico para poder trocar a sua receita, porque é de outro estado, e elas se sentem assim, de uma forma ou outra lesada, né? A lei que fala do assunto é de 1973 e trata sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. Uma revisão permitiu que as receitas médicas possam valer em todo o território nacional, independentemente de onde tenha sido emitida. A mudança ainda tem 90 dias para entrar em vigor. Tempo para que médicos, pacientes e farmacêuticos se adaptem à nova regra. A medida deve beneficiar pessoas que, por algum motivo, tenham que se ausentar da região onde a receita foi prescrita. O controle é mais eficiente porque você consegue mapear exatamente onde você tem o consumo e o cidadão brasileiro fica livre para não precisar fazer estoque de medicamentos, se precisar viajar para fazer um curso, para trabalho ou mesmo férias numa emergência, ele consegue ter acesso a esse medicamento de maneira bastante fácil. O que você faz quando o seu filho fica doente? Falta o seu trabalho? O seu chefe reclama? Vamos falar sobre o assunto no próximo bloco. Em casos mais simples, como em um acompanhamento de uma consulta, a CLT permite o afastamento de 1 dia por ano para quem tem filhos de até 6 anos. O assunto agora é importante para pais e mães que precisam se ausentar do trabalho por motivo de saúde dos filhos. Muita gente não sabe o que fazer quando as crianças ficam doentes ou quando precisam de atenção especial, além do tempo de afastamento. Especialistas afirmam que a presença dos pais é indispensável. A Caroline se lembra bem de quando o filho Davi, de 4 anos, caiu e quebrou o braço. O menino teve que colocar gesso. Por 45 dias, mãe e filho tinham uma rotina de consultas no hospital, além de todos os cuidados em casa. Sem alternativa, a professora universitária precisou se afastar do trabalho. Não só estar internada, do dia que eu fiquei internada com ele, mas depois eu precisava ficar em casa acompanhando ele, porque era uma situação de dor muito grande, então eu precisei ficar alguns dias ausentes para acompanhar ele. Eu tenho sorte por ter gestores diretos que têm essa mesma percepção, que filho é prioridade, então eles me entendem. Já a dona Miriam, que tem um netinho com autismo, decidiu abrir mão do próprio emprego para ajudar nos cuidados diários. Isso porque o filho dela, pai da criança, não conseguiu a liberação no trabalho. Quando a gente se tem um parente, um neto, um filho especial, então toda a nossa vida muda. Então essa questão da liberação dos pais
deixar trabalhar meio período, ficar o outro período só com os filhos, no caso de necessidades especiais, é importantíssimo. Em situações como essa, a saúde das crianças, claro, é prioridade. A consequência disso é o afastamento dos pais do serviço. Em casos mais simples, como em um acompanhamento de uma consulta, a CLT permite o afastamento de 1 dia por ano para quem tem filhos de até 6 anos. Mas se o período de afastamento tiver que ser maior, como no caso da Caroline, nada impede um acordo entre patrão e empregado. Esta psicopedagoga acompanha crianças com autismo e déficit de atenção. Segundo ela, para a melhora das crianças, a presença dos pais é fundamental. Presença física mesmo, não é uma presença às vezes à distância por telefone, por uma ligação ou por uma conversa informal. Não, a gente precisa que eles estejam integrados no processo terapêutico da criança. E vamos continuar no assunto e conversar agora com o advogado Fabrício Martins. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido. Bom, como vimos na reportagem, esse assunto de fato gera dúvidas das mais variadas, né? Quais os direitos dos pais, pai e mãe nesse caso? Olha, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, e também eu posso falar até mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele dá a garantia das crianças, ele traz a garantia das crianças terem o acompanhamento de seus pais. Contudo, não existe ainda uma previsão legal para que essas pessoas participem, né, de toda atividade escolar, sem que tenha, vamos dizer assim, a dispensa do desconto no seu salário, de perder parte do seu numerário. E sem essa previsão legal acaba gerando algumas dificuldades de entendimento por parte do funcionário, da empresa? Isso, gera muito. Agora, o mais importante que nós podemos ressaltar é que existem as convenções coletivas, tá? E a importância do sindicato. Porque o sindicato pode tratar isso com a empresa, pode discutir isso diretamente com a categoria, criando direitos para que os pais possam acompanhar os seus filhos nas suas atividades escolares e também quando estão enfermos, né, algum tipo de necessidade para os pais em razão da criança. Mas se não há uma especificação da CLT em relação a esse tema, a convenção, então, está acima da... É a norma mais favorável para o empregado, né? Isso é muito bonito da CLT e da legislação brasileira, em que a norma mais favorável para o empregado é o que é aplicado. Então, se a convenção traz um benefício melhor que a CLT, então que seja a convenção aplicada em vez da CLT. Cada caso é um caso. O menino pode ter quebrado o braço, como na reportagem, mas pode ter uma doença mais grave. Existe um prazo limite para o pai ficar ausente, a mãe ficar ausente do trabalho? Olha, a verdade não existe nem prazo inicial e nem prazo limitado. Na verdade, não existe ainda essa previsão. Existe um projeto de lei na Câmara querendo criar a bonificação para que o pai saia, né? Mas existe também uma limitação que está sendo discutido nesse projeto. No entanto, a legislação não traz qualquer tipo de limitadora, não existe nem 1 dia, nem 10 dias. Agora, em caso de enfermidade, a família, sabendo desse caso, a falta é justificada? A verdade é que é o seguinte, quando a pessoa falta ao trabalho sem qualquer justificativa, ele está sujeito às punições da empresa, inclusive uma demissão por justa causa. Agora, nestes casos, obviamente, que nós conseguimos ver que existe uma justificativa para a sua ausência. Contudo, isso não retira o direito da empresa de descontar do salário. Aí vai do bom senso de cada empresa e também tem que ver se isso não está onerando demais o empregador. Ou seja, o senhor está explicando, caso uma empresa, o empregador decida por demitir aquela pessoa, não seria por justa causa, mas a pessoa pode ser demitida. Ela pode ser demitida por ausência ao trabalho, mesmo que seja justificada. Isso não existe nenhuma cláusula impeditiva para isso, a não ser que a convenção trate sobre isso. Se a convenção disser assim, não pode demitir porque tirou licença e etc., aí vai Mas isso também o empregador pode simplesmente demitir. Aí nós vamos para a Justiça do Trabalho discutir a questão, fica a cargo do magistrado. Agora, não há uma previsão, mas em relação a algumas enfermidades existe, o senhor falou em bom senso, mas na legislação existe, por exemplo, uma diferenciação do câncer, né, de um outro vírus ou de alguma bactéria, enfim, aquelas coisas mais graves.
Olha, eu acredito que vai ainda do bom senso do empregador, porque se o filho está, por exemplo, com uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, é recomendável que o pai fique em casa. Porque se o pai leva, talvez, esse vírus para a empresa, que ele seja um condutor disso, isso pode trazer um maior prejuízo para toda a empresa, ainda que o pai... Eu acho que é tudo uma questão de bom senso. Mas a legislação também ela não diferencia se está com câncer, tem tantos dias, se está com esclerose, tantos dias. Não existe. Fica a dica aí, o bom e o velho bom senso, né? Bom e velho bom senso. Muito obrigada pela participação. Obrigado, doutor. Que isso. E o Distrito Federal agora vai contar com acolhimento familiar de crianças em situação de risco. Uma outra família vai poder cuidar temporariamente de menores retirados do convívio dos pais biológicos. 381 crianças acolhidas em abrigos do Distrito Federal. Menores que tiveram direitos violados pela própria família, onde a Justiça precisou interferir para garantir que eles cresçam com dignidade. Mas, muitas vezes, o abrigamento não é a maneira mais adequada para algumas crianças. Segundo o atendimento referência em assistência social, mesmo nas melhores instituições, elas podem desenvolver traumas. Por isto, uma alternativa é o acolhimento familiar. A medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente como alternativa de proteção aos menores de idade, quando a Vara da Infância e da Juventude entende que houve omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Ele reduz o risco de problemas afetivos e comportamentais, por exemplo. E por este motivo, o Distrito Federal firmou um termo de colaboração com o Grupo Aconchego para implementar esta modalidade de acolhimento. A criança vai chegar numa instituição, ela vai ter uma perda de atenção, de espaço individualizado, de olhar para aquilo que é potencialmente dela ou para uma necessidade que é específica. Não tem como, porque é diferente você ter uma equipe que cuida de 10 e um lugar em que você tem um olhar voltado para um. A previsão é que as famílias interessadas já possam acolher a partir de maio do ano que vem. Em princípio, vão receber a guarda provisória de 20 crianças até os 6 anos de idade. O objetivo é cuidar delas até que a Justiça defina se voltam para os pais biológicos ou são colocadas para adoção. Podem acolher responsável com mais de 25 anos, desde que todos os membros da família concordem com o acolhimento, não estar no Cadastro Nacional de Adoção, não possuir antecedentes criminais e comprovar renda. É importante lembrar: o programa não deve ser confundido com a adoção. Essa família que vai ser preparada psicossocialmente para receber essa criança, a criança também vai receber esse preparo psicossocial e essa família tem que ter em mente essa especificidade, que é um acolhimento temporário. A primeira ferramenta virtual contra crimes de trânsito foi lançada em Sorocaba, São Paulo. Um juiz da primeira vara criminal da cidade, junto com a Prefeitura e secretarias de Segurança, Mobilidade e Acessibilidade e Defesa Civil, criaram a ferramenta para diminuir o número de infrações e acidentes no trânsito. Em casos de infrações como estacionar em local proibido, usar o telefone ou dirigir embriagado, o cidadão, pelo celular, pode fotografar o motorista infrator e a placa do veículo e enviar os dados para os órgãos de fiscalização. Tudo isso via WhatsApp pelo número 15 99 183 0037. Se não for possível aplicar a multa na hora, a placa do veículo vai constar nos registros das autoridades, permitindo abordagens futuras. Vale ressaltar ainda que a comunicação é sigilosa, ou seja, os dados de quem informou a ocorrência não serão divulgados. E depois do intervalo, o cortador de cana vai receber horas extras por trabalhar embaixo de sol forte e sem direito a descanso. A decisão foi tomada com base em laudo pericial que informou que o trabalhador chegou a cortar cana sob temperaturas de até 30 graus. Um cortador de cana vai receber horas extras por ter ficado sob altas temperaturas sem nenhum intervalo. A terceira turma do TST considerou o fato do corte de cana nas plantações em alguns dias do ano, quando o sol está a pico.
O caso ocorreu em Abadiânia, município localizado a 90 quilômetros de Goiânia, em Goiás. O cortador de cana-de-açúcar trabalhava nos períodos de safra e entre-safra. Chegava à lavoura antes das 8 horas da manhã e só concluía o trabalho por volta das 4 da tarde. Na ação trabalhista, ele sustentou que o anexo 3 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho prevê intervalos de 30 minutos a cada meia hora de trabalho pesado prestado sob o sol, em lugares com temperaturas entre 26 e 28 graus. E pediu o pagamento do adicional de insalubridade e das horas extras referentes ao período de descanso, não concedidos pela empresa. O pedido foi aceito em primeiro grau. A decisão foi tomada com base em laudo pericial que informou que o trabalhador chegou a cortar cana sob temperaturas de até 30 graus. Ao julgar o recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás entendeu que a NR15 não prevê o direito a intervalos de recuperação térmica, mas apenas trata dos limites de tolerância para o trabalho em situação de calor e excluiu da condenação o pagamento das horas extras. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Alberto Bresciani, observou que o trabalho realizado além dos níveis de tolerância ao calor gera o direito não apenas ao adicional de insalubridade, conforme a orientação jurisprudencial 173 da seção 1 de dissídios individuais do TST, mas também aos intervalos para recuperação térmica previstos pelo Ministério do Trabalho. O ministro lembrou ainda que a norma regulamentadora 31, que trata do trabalho na agricultura e em outras atividades, prevê, entre outras medidas de segurança e higiene, a concessão de pausas para o descanso em atividades realizadas em pé e que exijam sobrecarga muscular, e que as pausas integram a jornada de trabalho. Por unanimidade, os ministros da terceira turma condenaram a empresa a pagar as horas extras ao trabalhador. Nova versão do sistema de custas online do Tribunal de Justiça da Paraíba foi homologada. Isso vai permitir parcelamentos e descontos. Homologada a versão 3.0 do sistema de custas online, em reunião realizada no Fórum Civil da capital. A apresentação foi feita por membros da DITEC e do TJPB, que expuseram as principais funcionalidades, entre elas a possibilidade de emissão de guias com parcelamentos e descontos. O gestor do projeto, o juiz Alexandre Targino Gomes Falcão, e a juíza corregedora Silméria Alves de Queiroga Vita explicaram que a medida deu origem a duas importantes ferramentas homologadas. Além disso, a gente também está aqui para homologar o TJ Calc. O TJ Calc é a calculadora do Tribunal de Justiça, né? Calculadora que vai servir para, especialmente no que diz respeito às custas, o cálculo das custas finais. E toda a forma de acesso, os prazos a serem concedidos, a utilidade do sistema, o que é que esse sistema vai trazer, quais as rotinas que principalmente os diretores, os chefes de cartório e a diretoria judiciária vão precisar adotar para acompanhamento dessas guias, inclusive quanto às guias parceladas acompanhar o pagamento. Então, nesse ato normativo, terão os prazos e terão as rotinas que precisam ser, a partir de então, utilizadas pelos gabinetes do primeiro grau, os cartórios de primeiro grau, como os gabinetes e a diretoria judiciária do segundo grau. Foi editada uma portaria conjunta pelo TJPB e pela Corregedoria Geral de Justiça, a fim de normatizar a utilização do sistema de custas online 3.0, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Hoje, com essa portaria conjunta da Corregedoria junto com a presidência, hoje os magistrados são autorizados a verificar a situação financeira de cada um dos jurisdicionados que estão postulando em juízo e, vendo a situação de necessidade, pode reduzir as custas consideravelmente e até dividi-las em 6 parcelas. Porque essa questão do parcelamento já faz parte do novo Código de Processo Civil, o encaminhamento ser feito através de parcelamento e as partes podem parcelarem e isso facilita muito o pagamento dessas custas. Decidiu casar? Aí vem a questão, mudar ou não sobrenome? Antes de decidir, é importante que os noivos entendam quais são as implicações legais dessa alteração. Tudo isso para evitar dor de cabeça no futuro. A troca de alianças está entre as coisas mais marcantes para um casal, não é verdade?
Mas a troca de sobrenome também tem a sua importância. Segundo esse advogado, a mudança é permitida tanto no casamento quanto na união estável. Quando o casal apresenta aquela documentação no cartório para casar, eles já dizem lá no cartório se eles querem ou não mudar o seu nome e inserir o sobrenome. Na união estável, isso é necessário ser feita uma escritura pública de união estável, onde o casal estabelece a troca dos nomes e essa escritura pública tem que ser levada ao registro civil para a troca do nome respectivo. Entre 1916 e 1977, a mulher era obrigada a adicionar o sobrenome do marido. Era o que determinava o Código Civil. Só com a promulgação da Lei do Divórcio na década de 70 é que essa alteração passou a ser opcional. Elisamar continuou seguindo a tradição de adotar o sobrenome do companheiro. E até hoje tem documentos com o sobrenome dos ex-maridos. Inclusive os papéis de uma casa, que por conta dessas alterações ainda está sem escritura. Quando eu for tirar a escritura, o meu ex-marido tem que ir lá para comparecer, para assinar, né? Como ele não tem direito, né? E passar, no caso, fazer uma minuta, passando tudo para o meu nome de solteira, né? E tirando o sobrenome de casada. Depois da lei do divórcio, o cenário foi se modificando. Prova disso é este casal aqui. Flávia Rodrigues Elias Nunes. Diogo Miranda Elias Nunes. Foi assim, unidos e sem preocupações, que eles decidiram que Flávia teria o sobrenome do marido e que Diogo também adotaria o dela. Para quem já regularizou a união estável ou já se casou, ainda dá tempo de pedir a alteração. Vai ser necessário que este casal proponha uma ação própria, que é uma ação que nós chamamos de ação de retificação de registro, provando as razões da mudança e demonstrando a inexistência de prejuízo a terceiros. Uma outra mudança legal permitiu a mais pessoas ter um documento com o sobrenome que escolheram. A Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça colocou a união entre pessoas do mesmo sexo no mesmo patamar do casamento, com os mesmos efeitos. Era a oportunidade que Mônica e Jeane queriam. Tudo que hoje os casais heterossexuais não fazem porque não querem, mas sempre puderam, a gente queria. A gente queria casar, a gente queria ter filhos, a gente queria trocar o sobrenome. E fizeram. A escolha de quem ia adotar o nome de quem foi feita na hora de emitir a certidão do casamento. Pensei, puxa, mas eu vou tirar o da minha mãe, vou tirar o do meu pai. E aí ela falou, mas eu tenho 2 sobrenomes do meu pai, então eu posso agregar, né? Mas assim, não foi uma imposição, não foi uma negociação, foi natural. A ideia era começar uma família totalmente original, com um sobrenome que fosse único. Para isso, Jeane passou a assinar Drummond. O seu nome de solteira era? Jeane Dark Fernandes Tostes. E hoje? Jeane Dark Tostes Drummond. Muito mais bonito. Alguns são contrários à mudança, outros a favor. O fato é que no casamento, o nome é tão importante quanto a felicidade em família. Essa história e esses planos estão dentro da nossa família, né? Dos Elias Nunes agora. Mas o sobrenome que a gente carrega é uma coisa muito importante. É a sua origem, é de onde você veio. E a gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã.